Olá, boa noite, bem-vindos. O Benfica perdeu 2-1 contra o Futebol Clube do Porto, no Estádio da Luz. Obviamente que isso é um mau resultado, obviamente que isso não pode acontecer, mas eu não vejo descrença nas primeiras linhas, nem vejo ideias de abandono ou desistência. Portanto, o Benfica vai continuar a lutar por todos os seus objetivos, nomeadamente na Champions League, no Campeonato Nacional, e vai voltar às boas exibições. Isto foi uma exibição má, foi talvez a pior exibição da época, mas isso não significa que agora o Benfica vá abrandar. Foi apenas um percalço e daqui para a frente as coisas vão voltar a carburar. Porque no Benfica não há ideias de abandono, nem de desistência. É ir para a frente. Para a frente é que é o caminho e os adeptos no fim mostrarão que estão com a equipa. Aplaudiram a equipa, apesar da equipa não ter jogado nada, mostrarão que estão com a equipa. Portanto, as primeiras linhas, o pessoal que está no estádio, aparentemente está com a equipa e isso é muito importante para manter o foco. Agora, falando do jogo em si, bom, o Benfica apresentou o seu 11 típico, portanto havia aqui a questão de se iria entrar o Chiquinho ou o Neres. Entrou o Neres e recuou o Fredrik, aliás, entrou o Chiquinho e avançou o Fredrik Oshens para o meio campo ofensivo e saiu o Neres. Também não foi por aí, não é? Que a equipa não jogou melhor ou pior, porque em termos de atitude a equipa do Benfica, no seu global, não teve bem. O Porto também não teve bem, no meu entender. Acho que as duas equipas nivelaram-se por baixo. Portanto, o Benfica vinha de 10 jogos de grande qualidade, uma série de 10 jogos, 10 vitórias consecutivas, a maior parte delas com futebol de grande nível, e hoje o Benfica nivelou-se por baixo. Nivelou-se ao nível do que o Porto tem feito esta época, com todo o respeito que eu tenho pelo Porto, mas o Porto, no meu entender, tem feito más exibições ao longo desta temporada. E o Benfica nivelou-se pela exibição do Porto, ou seja, uma exibição razoável. Portanto, tendo em conta o nível que o Benfica tem apresentado ao longo dos outros jogos, este jogo pareceu mau, mas não foi assim tão mau, foi razoável, foi muito mau o resultado. Mas o jogo em si foi razoável, foi um jogo ao nível daquilo que o Porto tem apresentado. Portanto, o Benfica nivelou-se ao nível do Porto e acabou por perder. A vitória do Porto, não sei se é justa ou se é injusta, mas acho que o jogo podia ter pendido para qualquer um dos lados, para o Porto ou para o Benfica. A vitória assentou no Porto e não tenho nada a dizer porque realmente o Porto teve ali alguns momentos em que foi ligeiramente superior. Embora a exibição das duas equipas, no meu entender, tenha sido um razoável menos, tanto do Benfica como do Porto. O Benfica acabou por começar a ganhar com um gol de Gonçalo Ramos. Aliás, foi o Rafa que abriu para o Bá cruzou, o Gonçalo Ramos cabeceou, um bom cabeceamento, aliás, a bola foi à trave e da trave bateu nas costas do Diogo Costa e foi gol para o Benfica. Parecia que o jogo estava encaminhado, mas o Benfica começou a baixar um pouco de rendimento, a baixar um pouco a intensidade e o Porto foi aparecendo e acabou por marcar 2 golos. Em termos globais, a equipa toda jogou mal, o Porto também não jogou nada de jeito, acabou por ganhar, paciência, mais jogos virão, obviamente que o Benfica tem que ganhar sempre em casa, ainda para mais frente ao Porto, mas isto no fundo acabou por ser o campeonato de ganho do Porto, porque os jogadores do Porto no final do jogo festejaram como se tivessem ganho o Campeonato Nacional, portanto isso só demonstra a grandeza do Benfica. O próprio Sérgio Conceição estava bastante eufórico com a vitória. Isto não é nada mais do que 3 pontos, eles ainda estão a 7 pontos do Benfica, portanto eles estão a festejar por ganhar o Benfica e no final do campeonato esperemos que o Benfica seja campeão e que eles sejam campeões de terem ganhado o Benfica no Estádio da Luz, pronto. E ficamos todos contentes. Tanto o Porto fica contente porque perdeu o campeonato, mas ganhou o Benfica, e o Benfica fica contente porque perdeu no Estádio da Luz contra o Porto, mas ganhou o campeonato. E assim, no mundo perfeito, é isso que vai acontecer. O Benfica, ainda, mais uma vez vos digo, o Benfica ainda vamos na 27ª jornada, ainda faltam 7 jogos, não é? 3, 4, 7 jogos, exatamente. Aí há 21 pontos em disputa, sendo assim, 7 jogos, 21 pontos em disputa, temos 7 pontos de vantagem, portanto, há que ter cuidado. Há que ter cuidado, que até porque temos agora 2 jogos contra o Inter. Um jogo já na próxima terça-feira, salvo erro, contra o Inter, e que infelizmente não vamos ter o Bá, e alguns dos jogadores, acredito, estejam com algum síndrome lesional, porque foram ali os jogadores do Porto malharam forte e feio nos jogadores do Benfica, e vamos lá ver se isso não vai trazer mazelas para o jogo contra o Inter. Mas, tirando esta situação da Liga dos Campeões, ainda temos de receber o Braga, no Estádio da Luz, e ainda temos uma deslocação ao Alvalade. Portanto, esta vantagem de 7 pontos é uma boa vantagem, mas é perigosa porque estão 21 pontos em disputa e ainda temos jogos difíceis pela frente. Temos a deslocação a Chaves, temos de receber o Braga, temos de ir ao Alvalade, portanto, vamos manter o foco e manter a determinação para
conseguimos no final da época sagrar-nos campeões nacionais, porque só há um campeão possível este ano, é o Benfica, porque tem sido a melhor equipa ao longo da época, a equipa mais regular. Portanto, resumindo, um jogo em termos estatísticos equilibrado, as duas equipas estiveram equilibradas, a vitória pendeu para o lado do Porto, um jogo agressivo, um jogo que o Porto conseguiu impor a sua forma de jogar mais agressiva, um jogo mais físico e não tanto de espetáculo, que é o jogo que o Benfica faz, e assim sendo a vitória caiu para o Porto. Em termos de melhores e piores em campo, não há melhores em campo, acho que a equipa teve toda mal. Em termos do Porto, também não há assim nenhum jogador que se destaque por além, porque o Porto também não fez uma exibição de gala, fez uma exibição razoável, tal como o Benfica, e basicamente é isto que eu tenho a dizer sobre o jogo. O Benfica está em primeiro lugar com 71 pontos, o Porto com 64, o próximo jogo será contra o Inter para a Liga dos Campeões. E é isto, pessoal, não tenho muito mais a dizer, infelizmente o Benfica perdeu, mas é como eu vos digo, não há descrença, nem há desânimo. E portanto vamos continuar assim, com ambição e com foco e confiança na equipa, porque no final o resultado vai aparecer. Forte abraço, fiquem bem e viva o Benfica!